pessoal, nós estamos aqui para o nosso primeiro podcast, o Safeway Podcast. Primeiro podcast da Safeway Church. É uma alegria muito grande poder estar começando esse projeto. Esse projeto que está no nosso coração ardendo já faz muito tempo. A gente já tentou gravar, a gente gravou e não deu certo, a gente gravou e não ficou gravado. Mas hoje vai. Porque hoje eu tô com duas pessoas que Deus programou para ser as primeiras. Porque elas ajudaram a Safeway Church começar. E elas vão ajudar o Safeway Podcast começar. É profético, é de Deus, é no tempo certo. Deus tem as coisas certas, nas horas certas, no tempo certo. E eu vou apresentar pra vocês esses dois caras. Uhul! Tamo aí! Chegando, Safeway Podcast. Safeway Dudu! Podcast. Em Anderson. Chico e Teco, gordo Chico e o magro. Agora é isso gordo e aí. gordo. Esses dois caras, pessoal, eles carregaram cadeira, eles fizeram vigília num lugar e vinha pra cá montar cadeira, pregava no meu lugar, pregava um pro outro, pregava sozinho, Pregava pras pregava cadeiras. pra mim, pra Samantha, e eles fizeram de tudo. Caraca, e se tivesse combinado isso, desculpa te interrompendo, não tinha casado, né? Não tinha casado porque não tem como casar aquilo que Deus está ajeitando. A gente tentou gravar podcast, fizemos um podcast aqui massa, mas não ficou gravado. Mas Deus tinha um negócio determinado para ser. E o interessante é que é com vocês dois. Deus é fiel, né, Varão? Eu vim da Com Flórida. vocês ou comigo? Com todos nós, né? Graças a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, meu amor. O Anderson é Abednego, tá bom? Só esclarecendo aí. Não começa. Vigia, cara. Não começa, Vigia. isso vai ao ar. É de Deus por Em aí. tempos como de hoje, vigia. Tempos como de hoje tem que vigiar. Mas eu quero aproveitar, já que a gente está fazendo esse podcast, a gente vai ter um tema legal que nós vamos estar falando da igreja, né? E já agradecer a vocês, porque vocês acreditaram no projeto Safeway Church. Lá atrás, vocês ajudaram com essa comunidade que aqui estamos, em Long Island. E para mim é uma honra, uma satisfação ter vocês aqui comigo nesse primeiro podcast. Eu tenho certeza que é Deus honrando realmente. Amém. Não somente a mim, mas a vocês. Isso aqui não é nada para nós. Esse é um projeto que a gente tem da vontade de levar a palavra de Deus na rede social, levar. Mas para mim, tipo assim, caiu como uma luva. Amém. Caiu como uma luva. Porque eu creio que Deus, ele tem as coisas certinhas para a hora certa, para o tempo certo. Amém. E hoje vocês estão numa outra pegada. Vocês estão, hoje, Eduardo, você está lá em Orlando, numa igreja top, numa igreja legal. O Anderson hoje está bombando, né, no seu podcast, no YouTube, no Glória a Instagram. Deus. E tipo assim, Deus está direcionando e fazendo grandes coisas através de nossas vidas, né? Eu tô na câmera 1 ou na câmera 2? Agora tá na câmera 1. Quem é câmera 1? Tu, Eu sou na câmera 1? câmera 1. Pô, vocês deixaram vocês falando ali, eu falando, e só vocês ali, tá vendo? É assim que rola. É assim que rola. Então agora é eu que tô ali. Agora você que tá ali, tudo no início, entendeu? No primeiro- Primeiro episódio é assim mesmo, Quem entendeu? sabe faz ouvido, galera! Aí que chupa Se cana e vira nos assobia, 30. se vira nos 30. Se vira nos 30, negão. Então, eu quero a gente dar início aqui, né, já que a gente está nessa pegada, a gente deu essa introdução falando de igreja, como né, honrando aí vocês aí, agradecendo, né, o coração de vocês. Nós vamos falar um pouquinho dessa comunidade brasileira, igreja na comunidade brasileira aqui na a igreja na América, né, Anderson? Sim. A Igreja na América é um desafio, né, pastor? Tanto para os irmãos como para os pastores. É muito difícil uma comunidade brasileira, uma igreja brasileira. Quando a gente trata de igreja, sempre tem dificuldade porque a igreja de Cristo, a porta do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Portanto, como uma igreja brasileira, uma igreja de comunidade brasileira atinge essa comunidade brasileira? Porque é uma dificuldade, sabemos
a dificuldade que as pessoas passam para trabalhar, a carga horária de trabalho é difícil. E muitas das vezes, até mesmo na nossa realidade aqui, a maioria dos pastores que eu conheço, eles trabalham na igreja e também tem o seu trabalho secular. Que já dificulta mais ainda, né? Muito mais. É uma diferença. A pegada ela é dura. Porque a igreja, por exemplo, aqui ela é uma igreja de imigrantes, né? Então, tipo assim, o pastor também, ele, querendo ou não, é um imigrante. A maioria das vezes, um migrante, pastor, não necessariamente só o fato de ter migrado de um país para cá, mas até no fato dos documentos, né? Muitas das vezes o pastor também não tem os documentos daqui para usufruir de tudo que tem desse país, para ele e tanto para as suas ovelhas, né, pastor? E dificulta a carga horária, como você falou. Na verdade, a questão, nem gosto muito de citar muito nessa questão de documento, da legalização, que isso aí para mim é uma coisa que é irrelevante. Não é que seja irrelevante, entendeu? Eu entendo que você está falando, tipo assim, que complica no termo de ter mais liberdade ou mais acesso. Mas, no caso, o pastor aqui, o pastor brasileiro, a dificuldade dele está em várias áreas. Eu acho que a questão da documentação ela se torna até irrelevante. É nesse ponto que eu trago irrelevante. Por quê? Porque o pastor, a igreja em geral, né, as pessoas, o status migratório da pessoa na América, né, o pastor na América, às vezes o status até da pessoa, né, muita gente fica muito assim grilado, boladão, como é que o cara não tem o status, impede o cara de viajar pro Brasil e voltar. Sim. Porque aqui na América, a maioria das vezes o imigrante, claro, temos questão às vezes de documentação, como no estado da Flórida agora, parece que o governador lá, o Sanchez, né? DeSantis vai começar agora a apertar na questão de documentação de drive license, essas coisas. E isso aí é onde que vai apertar na igreja. Isso vai apertar na igreja, fala. Não, até mesmo a questão de legalização é um assunto muito problematizado. Portanto, eu acho que isso aí na questão da igreja, da cultura da igreja em si não é um problema. Porque, portanto, tem muitos pastores que têm a sua legalização, já está legalizado no país. Uhum. Portanto, ele continua pastoreando uma igreja de imigrante, e essa igreja não tem as condições de remunerar o pastor. E esse pastor, ele tem o seu trabalho secular e a igreja. A questão que a gente está falando aqui, assim, a minha ideia é mais o seguinte, como que é a realidade de ser um pastor de imigrante e ser um membro imigrante nessa comunidade. Portanto, se você for numa comunidade de imigrante hoje, uma igreja hoje em dia, não tem mesmo conforto que você tem numa igreja americana. Por quê? Porque a realidade do que entra para o trabalho é diferente. Temos diversas limitações para trabalhar, encontra diversas limitações, portanto, estamos prestando o trabalho, o nome do Senhor tem sido glorificado e a vida tem sido salva. É mais esse ponto. Uma igreja de imigrante na cidade, na comunidade, é muito importante. Por quê? Porque tem pessoas que vêm do Brasil, que nem no nosso caso, não tem domínio ainda do idioma. Portanto, essa igreja está ali para servir essa comunidade. E mesmo a igreja de imigrante que está aqui, eu creio que tem um papel muito profundo nessa era, porque principalmente no estado que a gente mora, a gente vê diversas igrejas americanas onde que está morrendo. Está morrendo teologicamente, está morrendo espiritualmente, é onde que a nossa igreja, o nosso povo tem feito um trabalho essencial. E podemos fazer mais ainda. E já para jogar na mesa aí, você nasceu aqui. Você nasceu... Eu nasci aqui no estado de Nova York. Em New York. E você foi criado na igreja brasileira. Correto. Então você sabe de toda a cultura da igreja brasileira. O senhor está aí quanto tempo mora aqui, pastor Ricardo? Eu fiz aqui agora, nesse mês de março, eu fiz 23 anos. Eu empatei agora. 23 anos. 23 anos de Brasil, 23 anos de América. Meio a meio. Eu sou meio a meio. Esses 23 anos o senhor serviu a comunidade de igrejas brasileiras? Eu servi a igreja de comunidade brasileira, todas as vezes. Então vou fazer uma pergunta aleatória para você. Você como americano, o senhor como brasileiro, depois eu dou minha opinião. Qual foi o papel fundamental da igreja brasileira para o senhor? Quando o senhor chegou no Brasil? Antes o senhor não era pastor, senhor? Quando o senhor chegou no Brasil, você já era pastor ou não? Não era pastor.
E quando eu cheguei aqui, eu não era diácono, não era nada, eu era membro de igreja, né? Eu vim da Igreja Batista do Brasil. E quando cheguei aqui, o papel da igreja ele é muito importante. Muito importante. Por quê? Ele é importante em vários aspectos. Tanto pro cristão, né? Eu não gosto de falar crente, né? Eu não gosto de falar crente, crente até o diabo é. Né? Pro ser humano. Pro indivíduo. É bom para todo mundo. A igreja na comunidade ele é muito importante. Né? É na comunidade da igreja. Claro, a comunidade brasileira, ela em si, em geral, ela ajuda bastante. Sim. Né? Ela ajuda bastante, ela ajuda um ao outro. Mas na igreja, às vezes é o aspecto mais fácil, porque estão ali um grupo, né, que já estão juntos, se conhecem, tem muitas pessoas que já estão já em várias áreas de trabalho. E a igreja, quando recebe, né, ela tem a capacidade de receber a pessoa no status dela ali, seja emocional, como que ela está, como ela vem, porque as primeiras semanas da pessoa, do indivíduo aqui, ela é muito dura. Sim. Ela é muito pesada. Por quê? O choque, né, pastor? O choque de você, tipo assim, tá longe da sua família, mais a família, né? O país nem tanta importância que aquilo que nós temos aqui, as coisas que nós temos aqui nesse país, ela, tipo assim, te dá conforto, entre aspas, né? Você sente assim, que tipo assim, pô, que você conquistar alguma coisa, ele se torna mais fácil, entre aspas, né? Que muita gente acha que, tipo, dólar dá em árvore. E não dá. Aqui é onde você ganha o ouro, mas deixa o couro, né? Então, aqui não é fácil, né? Você tem que ralar para poder alcançar alguma coisa. Mas essa conexão com a igreja, ela é muito importante. Porque a pessoa recebe esse amparo de família. Entendeu? Esse cuidado, né, pastor? Portanto, quando eu cheguei aqui, há 14 anos atrás, quando eu encontrei uma igreja, é lá que eu formei família, lá que eu formei pessoas que eu tenho aqui, não tem aqui. Inclusive um bom amigo. Eu ganhei um bom amigo, um excelente amigo. Sabe, isso aí é 14 anos. E o engraçado, entre aspas, isso tudo, o engraçado é a gente ver o cuidado que Deus tem. Eu estava no Brasil, eu tive um sonho que eu tinha feito uma amizade aqui, que eu estava numa cidade, eu já estava preparando para vir para os Estados Unidos, mas que eu tinha feito um amigo. Esse amigo, quando eu cheguei na igreja, a igreja tinha um tapete vermelho, uma igreja à forma de catedral antiga, catedral aqui nos Estados Unidos, a gente conhece como essa catedral. E nessa igreja, o cara tinha um carro meio prata, meio cinza, bege, por dentro creme. Gente, e por incrível que pareça, quando eu encontrei o Carlos Eduardo, a gente fez amizade, eu falei assim, eu não vi o rosto da pessoa, mas essas características do sonho, foi o sonho que eu tive no Brasil. Só que Deus. naquela época era mais fitness, né? Era mais Não sonhei com a magrinho. pessoa. Assim, um amigo que a gente formou. Formamos uma amizade, uma aliança, onde que desde então sempre sonhávamos juntos com o ministério, sonhávamos juntos servir o reino, e hoje a gente vê que Deus tem abençoado, um casou Graças pra a lá, Deus. casou aqui, Deus continua aqui, Deus abençoe e continuamos no mesmo propósito. E, enfim, só pra falar nessa questão da igreja. Isso tudo veio através da igreja. Você Através da formou igreja. amizade, você conheceu hoje o Eduardo, que é um grande amigo seu, a partir do tempo, os anos, você conheceu a sua esposa. Né? Esse é o aspecto que eu tô falando. Isso, claro, aí você pode falar, não, mas na boate também o cara também conhece amigo, conhece amiga, conhece a esposa, tudo Mas isso o tudo ideal aí. é diferente. É diferente. Agora a questão é o seguinte, pastor, como igreja, pensando em igreja, comunidade, uma igreja brasileira, em questão de comunidade, tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muitas coisas que somos também limitados de fazer. Como igreja, comunidade, temos um papel muito fundamental na sociedade. Vamos jogar para a mesa. Qual o papel da igreja e a comunidade que a igreja pode fazer que nós conseguimos atingir a comunidade, servir a comunidade? Claro, tem situações que é difícil, tem situações que vai ser um processo, mas o que podemos fazer? Por exemplo, Eduardo, lá na Flórida, o senhor aqui em Nova York, nós poderemos trabalhar com um processo que poderemos servir essa comunidade. Uma coisa que, tipo assim, no meu coração arde, né? Eu tenho isso como alvo, né, de missão da igreja para alcançar.
Tem 2 projetos que estão no coração, mas é claro, a gente precisa da estrutura. Essa é uma coisa onde que nós estamos falando a diferença da igreja americana e a diferença da igreja imigrante, que ela, tipo assim, a igreja americana, ela alcança uma estrutura mais rápido, Sim. porque ela está no seu ambiente, então ela alcança a coisa mais rápido, porque é muito mais fácil você alcançar pessoas do que a igreja brasileira que ela está trabalhando. Claro que, tipo assim, nem toda igreja brasileira é uma igreja somente de brasileiros. Por exemplo, o nosso coração, tipo assim, eu tenho no meu coração que a nossa igreja, ela vai chegar numa hora que a gente vai ser multicultural. A gente já está partindo para isso, uma Nome igreja de Jesus. multicultural. Em nome de Jesus. Isso já está no coração, nós já está a ferramenta. A ferramenta humana precisa ainda estruturar ainda mais, são poucas pessoas para fazer traduções e tudo mais, mas a minha intenção é nós termos o nosso culto em inglês, é nós ter o culto espanhol. Isso acrescenta o teu isso alvo, né, pastor? Não, isso acrescenta porque o nosso alvo, Se torna maior. sim, Se torna bem maior. não pode ser... há muito tempo eu tinha para mim que a igreja brasileira era só para os brasileiros. Eu tinha para mim na minha cabeça que, tipo assim, a mensagem no culto de crianças era para ser brasileiros. A mensagem no culto de jovens era para uma juventude brasileira. Mas isso, a partir dos anos, isso foi mudando no meu coração, porque a gente vai vendo a necessidade. A gente vai vendo a necessidade de nós trabalharmos com a juventude, que, querendo ou não, ela está inserida numa comunidade onde que só fala inglês, onde que então ela precisa, a igreja precisa estar inserida nessa comunidade, ela está inserida e ela abrir campo para isso. Eu vi uma vez o Mark Driscoll falando uma vez sobre as avenidas que você tem de criar e abrir numa igreja. A igreja não pode estar com um pensamento, tipo assim, nós temos um culto de domingo e nós vamos ficar com esse culto de domingo. E ele usou na época falando, isso já tem muitos anos atrás, e ele falando uma coisa que aquilo ficou no meu coração, tipo assim, por exemplo, o Walmart. O Walmart, ele abre que hora? Ele abre quantas vezes na semana? Por exemplo, na Flórida, aqui já não tem, mas que na Flórida tem lá o Walmart 24 horas. Antigamente, quando eu cheguei aqui, o Home Depot era 24 horas. Sério? Caraca. Era 24 horas. Aqui, quando eu morava aqui em Nova York, em Wanto, a gente tinha um que era 24 horas Home e Depot? o outro... Não, o Walmart. Né? Era aberto Porque 24 o Walmart ainda continua com essa ideia. Alguns lugares, né? Não são todos os lugares. Alguns lugares são 24 horas, onde você tem acesso de comprar comida, roupa, Isso. eletrônicos, etc, né? Mas não são todos, né, pastor? Não são todas, mas é isso que eu tô falando. As igrejas também não são todas. Mas a igreja, ela tem que ter pelo menos no coração, O acesso. e aí onde que são as avenidas, as entradas para poder você criar. Então, por exemplo, se a gente tem culto no domingo, a gente tem que sonhar um dia de ter o culto no domingo, de manhã, a gente tem que ter o sonho de ter o culto domingo à noite. Com certeza. Por quê? Porque vai ter pessoas que só podem ir no culto de manhã e tem outros que só podem ir no culto à noite. Ou até Tem preferência. ou até preferência. Mas, tipo assim, esse seria, né, no mundo ideal a gente ter. Mas, claro, quando a igreja é pequena, o seu grupo, a sua limitação, você é limitado. Né? Você não consegue, porque é pequenas porção de pessoas para fazer tudo. Então, mas o alvo tem que ser sempre esse. Então, como assim? O Anderson está falando de servir a comunidade. Então, ela precisa de uma estrutura. E o meu sonho é que a igreja tenha uma creche para servir a comunidade. Não estou falando de servir a comunidade brasileira, não. É para servir Amém. a comunidade em geral. Para Amém. servir em geral. Né? Que a igreja tenha, aí sim, para a comunidade brasileira e, enfim, hispana. Tem um curso de inglês. Onde tem os princípios, o caráter que nós acreditamos. Porque o mundo tem creche e não tem os mesmos princípios, não tem os mesmos valores, não vão cuidar do seu filho ou se importar com o que estão ensinando aos teus filhos. Se a igreja tem, ela tem como selecionar o que ela vai ensinar para os nossos filhos. Sim, e não só isso. A visão que eu tenho no coração é a creche. Essa pegada, claro, a igreja ela tem ela vai ter essa ideia de levar também ali no ensino também um ensino cristão, né? Porque vai ser
não vai ser uma creche só de babysitter. Jamais. Né? A gente tem que passar alguma mensagem para aquelas crianças, educar ela em alguma coisa, aproveitar esse tempo para isso. E outra coisa também, é uma coisa, eu antes a gente vive falando sobre isso, essas importâncias, é de ter também um centro que a gente possa ter uma educação profissionalizante. Entendeu? Que é importante. Esse é meu sonho. É importante. Nós temos uma coisa que tá aí, tipo assim, a gente vai soltando as coisas aqui, né? Mas aí é bom porque isso fica gravado e quando acontecer lá na frente ainda fica melhor ainda. Fica melhor e contribui pro reino de Deus também, né, Sim, pastor? Não, a gente tem pessoas na igreja que tem várias funções, entendeu? E por que essas pessoas que já estão aqui há anos, por exemplo, eu tenho a minha função profissional como carpinteiro. Por que um cara vai chegar aqui, ele chega cru, não sabe nada, o que ele vai fazer? Então, se ele tem ali um curso profissionalizante, ele pode falar, olha, o que você gosta de fazer? Então nós temos aqui, a gente ensinar carpintaria, ensinar o cara da massa, né? Tipo assim... Pintar direito, aprender alguma profissão. Aprender uma profissão. Aquilo que a gente puder disponível para poder ensinar, a gente criar isso. Mas isso é sonho, isso é coisa que a gente tem para poder, uma hora, a gente inserir isso, né, na nossa... É um projeto que pode... Por exemplo, é muita coisa que tem que fazer. Se a gente for olhar para a nossa realidade, é muita coisa que tem que fazer. É uma obra social, né? Isso é uma obra social, né? É uma obra social e se você deixa... É muita coisa para fazer e as condições é bem limitada para fazer. Na realidade, mesmo com as condições limitadas, tem que separando essa aqui, estruturando essa e o caminho. E tudo que eu vejo isso desse projeto que a gente está conversando, desse bate-papo que a igreja pode, como igreja podemos fazer, eu vejo tudo isso quando Jesus falou com os discípulos que ia fazer dos discípulos pescadores de homens. Que ligação que eu trago uma com a outra? Porque quando eu olho Jesus falando com os discípulos que ia fazer deles pescadores de homens, eu fico vendo a geografia quando você vai pescar. Tu vai pescar. Tu pesca no lago, como que é no lago? Tu usa uma vara. Na praia, como que é? Joga rede. Cada lugar tem que ter uma estratégia diferente para você pescar. Cada lugar que você tá, né? Você tá numa ponta de pedra, você tem que usar a vara para pescar. Vara, anzol outro murinete, um anzol diferente, tudo isso aí. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte, Jesus falou que quando você... Isso aí não é só para os pastores, é para todo cristão. Quando você confessa Jesus como seu único suficiente Salvador, você confessou Jesus, Jesus vai fazer de você... Ou melhor, quando você confessa Jesus como Salvador, você fez sua confissão de fé, você é o que é? Uma nova criatura. Não, um pescador de homens. Sim. Quando eu sou um pescador de homens, olha só, a estratégia, meu amigo, é minha, é sua, é nossa. E Jesus falou assim, ó, tu agora é um pescador. Como que tu vai pescar? Tu sabe a sua missão. Nós temos uma missão. Tudo isso é estratégias que nós estamos usando para compartilhar, share o evangelho, portanto, mas com interesse. Eu transmitir o evangelho através do amor, através do trabalho social, mostrando a diferença. Por exemplo, nós tá falando aí de usar instrumentos diferentes para peixe diferente. Igual, por exemplo, Eduardo tá lá agora no estado da Flórida. É outra pegada. Outra pegada. Lá é verãozão o ano inteiro, praticamente. Totalmente. Tipo eu fico assim, torrando o dia inteiro. É muito quente. Então, tipo assim, lá você tem mais, talvez, facilidade de fazer eventos lá de fora, coisa social. Tal. Social. É. Aqui já, tipo assim, já tem o inverno, só fazer alguma coisa lá de fora, só se for para pinguim. Sabe o que é o lindo, pastor? Não aguenta. O lindo de tudo isso é o seguinte, que as multiformas, graças de trabalhar pra gente entender que a igreja tem um propósito de servir. Servir e representar Jesus na sociedade. Ele serve lá com trabalho social do lado de fora, outro tipo de comportamento, porque é uma geografia diferente. Aqui fazemos com uma forma diferente, portanto, com o mesmo desejo no coração de servir. Isso aí por quê? A igreja faz isso. A igreja, não estou dizendo o ambiente, o templo, o prédio, não, estou dizendo a igreja, os irmãos, a membresia da igreja faz isso porque entendeu uma coisa, que o evangelho é servir o próximo, servir o outro. Amém. E por isso que como... Agora, deixa eu... Só terminar. Vai. Só terminar. Porque como cristão, como evangélico, até mesmo como imigrante, a gente poderia estar em outra comunidade de fé que tem mais conforto. Com certeza, o senhor que poderia ser pastor de uma outra
outra igreja que poderia ter mais conforto. Você poderia estar servindo uma outra igreja que poderia ter mais conforto, pelo menos no tempo que eu conheço. Você não conhece a tua igreja local. Hoje, também eu. Portanto, é algo que dá no teu coração, que é o chamado de Cristo, porque você quer servir mesmo assim, tem fim lucrativo. O seu desejo é servir crendo que foi Jesus que o chamou. É isso aí. Falando nessa questão de servir, né, todos nós temos a nossa experiência, né? A gente passou por ministérios diferentes, mas todos nós temos experimentado algo. Aí eu vou jogar para o Anderson primeiro, e de repente o Eduardo completo, porque hoje ele está vivendo em uma outra pegada. A dificuldade. Por exemplo, você tem passado em várias igrejas, né? Você tem ido pregar em outras igrejas. Passado não por trocar de igreja. Não de trocar de igreja, não. Sempre fui no mesmo ministério aqui. É o crente pipoca, né? Vive pulando de igreja. Não, isso aí, sai dele, Jesus, não sou eu. Sai dele! Não, mas visitando outras igrejas, conhecendo outras igrejas, sim, ministrando, pregando outras igrejas, né? Como líder de jovens, visitando com juventude e tal. O que você tem visto como maior dificuldade das igrejas brasileiras aqui na América, assim, pelo menos aqui no norte, né, que você pode dizer, e aí é onde que eu falo que de repente o Eduardo vai poder falar na pegada um pouquinho, que você já está lá um tempinho, já dá para falar alguma coisa. O que você tem visto da maior dificuldade, assim, que você vê? Assim, quais são as dificuldades que você tem visto? Assim, você pode nomear talvez uma maior. Pastor, o senhor fala dificuldade de quê? Da igreja, a dificuldade do pastor. A Pastor. dificuldade como os líderes, os pastores têm nas igrejas, assim, em geral, assim. Que você consegue ver uma dificuldade. Eu acho até que você já nomeou ela. Então, cada lugar tem uma questão diferente. Cada lugar você vê questões diferentes. A gente tem um problema muito grande aqui no nosso meio, aqui no New York, New Jersey, Connecticut, Boston, no norte aqui. Nessa área nossa aqui, nós temos um problema de que a pessoa troca muito a sua carga horária de trabalho com compromisso com a igreja. Portanto, por qual motivo? Que a pessoa vem para os Estados Unidos, a maioria dessa questão do imigrante, vem para os Estados Unidos, não vem para servir uma igreja, e vem para cá com o objetivo de trabalhar e fazer o quê? Dinheiro. Dólar. Mudar a vida, né? Dólar. Mudar a vida, porque talvez no Brasil era mais difícil. E uma igreja aqui é mais um ponto de encontro semanal, um ponto de encontro no domingo, mais um ponto de referência. Portanto, a pessoa tem compromisso com o trabalho do que com a igreja. Esse é um problema. E falando nesse ponto, até mesmo, por esse fato, eu tenho comigo uma teoria que o culto semanal na igreja aqui nos Estados Unidos não funciona. É melhor se tiver uma rotatividade de um small group, outro tipo de projeto, porque uma igreja que tem culto durante a semana, a maioria das igrejas que eu conheço, dos pastores, é muito sofrido. Os irmãos não conseguem comparecer na igreja. Eu acho que o desgaste físico, tanto do pastor... Então, deixa eu te cortar. É onde que eu estava falando que a igreja ela tem que ter suas avenidas. Sim. Tá entendendo? Esse é o propósito. Por quê? Quando você tem outras ramificações da igreja, outras coisas da igreja, por exemplo, você tem um culto no dia de domingo, você tem um culto no dia de sábado, né? A igreja começa a criar, e é por isso que, tipo assim, muita gente fala assim, aquela igreja cultua no sábado, isso aqui cultua no domingo. Cara, alcança as necessidades das pessoas, entendeu? Ali de estar exercendo e fazendo outras coisas. E pegando a brecha no que o senhor está falando aí, pastor, como que estava falando sobre essa... Você vai fazer propaganda de livro aqui, não? Vou, que eu já vi esse livro aqui já. Né? E fazendo a propaganda... Não estão ganhando nada, né? Não estão ganhando nada, mas... Fazer jabá pros outros. Mas o reino de Deus vai ganhar, entendeu? Aleluia! Ô crente! Fazendo uma propaganda. Se você é jabá. pastor, quer fazer um small group, não sabe com o que trabalhar... Você não tem conteúdo, não tem tempo de criar conteúdo. Eu indico você esse livro. Isso aí, muito bom. Catecismo da Nova Cidade, um livro sensacional para small group, um devocional. Pro É um devocional e um discipulado. Um discipulado, vai assim. Você vai numa pegada que você pode usar... você vai usar para poder... Você vai passar um conteúdo para as pessoas que você, ao mesmo tempo que você está fazendo um small group, que você está entendendo a necessidade da igreja...
e você vai estar fazendo um discipulado. Que essa é a intenção de quem escreveu Esse livro. a catequese. O Bogos- catecismo, né? O Bogos Porque 2 aqui tem uma unidade, porque tem muita gente que trabalha já com isso lá no Brasil, né? Com os catecismos. Sim. Só que aí tem um negócio, um apanhado, e ele tem um pouquinho, ele tem o conteúdo do catecismo do século passado, e ele insere, né, a galera top de hoje. Não, Os caras top de hoje, o como Tim o Bahia, Keller. que é o Tim Keller que fez ele é Da Igreja Rema. Introdução, né? introdução. E esse aqui, esse outro aqui do mesmo autor aqui lá do Timothy Tim Keller, Keller. Igreja Centrada, é um Tim livro. Keller, É um Remind livraço Us. para você também que é pastor. Esse livro vai Para a abrir cultura de hoje. a cultura de hoje. Ele não vai te ensinar uma forma de igreja. Mágica. Ele não Uma vai te forma ensinar, mágica. não vai te ensinar. Esse Não. livro ele vai trabalhar com o sentido, ele vai abrir a tua Abre visão. um Muito bom esse Abre um livro. pouco a mente. Ele vai abrir a tua visão Abre a mente. para que o que você pode ver a sua cidade e na sua cidade o que a igreja pode servir essa comunidade local. Você já tem um jabazinho lá com aquele pessoal lá de Boston, lá não? Manda eles aí para onde lá o pessoal encontrar aqui nos Estados Então, Unidos. né? seguinte, ó, se você quiser comprar livro, você pode entrar em contato com a Priscila do Gerasim Books, Aí, lá em Boston, que eles entregam para qualquer lugar. Você foi aqui nos podcast Estados no seu Unidos. primeiro jabá. Priscila, tu me deve essa. Tô Ô, pastor, brincando, gente. Não, mas eu quero entrar aí rapidinho pra falar, porque eu vivi a maioria da minha vida aqui em Nova York. E o que eu tenho, fazendo uma comparação bem rápida, o que eu tenho visto aqui é que na maioria dos estados do norte, Nova York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, é uma porta rotatória muito rápida. Quando Mas você diz porta rodatória de quê? De pessoas? De pessoas. Então a igreja, o senhor começou falando mais cedo sobre a igreja atingindo a comunidade e muitas pessoas vêm aqui por causa de trabalho, etc. Mesmo recentemente a gente viu com a pandemia, fez com que muitas pessoas não somente voltassem para o Brasil, mas mudassem para outros estados onde ele estava tendo a oportunidade de cuidar da sua família. Então, aqui em Nova York, eu vivi por 34 anos, onde eu vi muitas pessoas ficarem aqui 1 ano, 2 anos e mudarem para outro lugar, onde eles tiveram uma oportunidade melhor para poder suprir para suas famílias. Então, porque a realidade é que, como o Anderson disse, muitas das pessoas não vêm aqui com a intenção, eu tô indo para servir essa igreja, eu tô indo, na realidade, para... Isso aí, na verdade, é uma raridade, né? Hã? Isso é uma raridade. A pessoa sair de um local, vir do Brasil para cá, vou para aquela igreja, vou para Pra aquela servir. comunidade, eu vou para lá para servir. Isso aí é uma raridade. Tem os seus casos, Tem os seus casos, mas são poucos. São poucos. A maioria das vezes é o que você está falando. Uhum. E eu vejo, assim, o pouco tempo que eu tenho vivido aqui na Flórida, no estado da Flórida, em Orlando, já é uma pegada um pouco diferente. As pessoas querem estar na igreja, querem fazer as coisas, só que tem Mas que não ser tem mais tempo. organizado. Sim. Tem que ser mais organizado. Por quê? A família lá são mais estruturadas, já estão lá mais tempo, já tem mais raízes, etc. Ela chega e fala assim, eu sei que tá vindo o final de maio na Flórida, é o final da época da escola. A escola lá começa em agosto, termina em maio. Então, geralmente, no final de maio, todo mundo tira uma férias. Vai ou dentro do próprio estado, ou vão para outros lugares, passear com a família. Então, quando você vai planejar uma coisa na igreja, na Flórida, é difícil planejar. Porque muitas das famílias, ela fala assim, eu vou servir a igreja durante a semana para, se tiver uma atividade, como você falou, um small group, aonde a nossa igreja fazemos hoje. A tua igreja tem culto durante a semana só pra... A igreja não tem culto durante a semana, ela só tem um culto aos domingos, porém, de terça a sexta temos small groups. Ok. Entendeu? De todas as idades. Tem dos adolescentes, tem para casais e tem para as mulheres e os homens. Entendeu? Durante a semana inteira. Se eu não me engano, a gente tem 4 grupos de casados, 1 de homem, 2 de mulheres, se eu não me engano, e 1 dos adolescentes, onde eu cuido. E às vezes não é fácil, pastor. Você quer planejar uma coisa, você tem que
pensar assim, eu não tô planejando só com os adolescentes, eu tô planejando com a família, porque eu tenho que planejar daqui 3 para 4 semanas para que eles possam se enquadrar naquele negócio, naquele evento ou que seja. E gera uma dificuldade, por quê? Cada um tem um plano, cada um tem uma coisa. Não é que aqui em Nova York, onde eu e o Anderson, quando a gente estávamos juntos na igreja, onde nós fomos consagrados ao diaconato junto, quando a gente chegou lá, era só eu e ele praticamente. Era o Tico Teco, velho. Exatamente, José e Caleb. Foi um tempo bom, velho. Foi um tempo excelente. E com 1 para 2 anos, conseguimos agregar, eu acho que foi uma dúzia ou 2 de adolescentes lá. Assim, bombou. Levantou uma galera assim que a gente não sabia de onde. E tudo era em cima da hora. Ó, vamos pra lá, vamos. Ligava pra um, ligava pra outro. E todo mundo se divertia. Agora lá na Flórida já não é. Se tu não organizar, não vai dar certo. Parte pelos pais. Não, você não programou, eu tô em outro lugar, não dá pra me fazer, meu filho aqui, minha filha aqui, papapá. Hoje em dia até que Muda. isso não funciona mais, Eduardo, porque as coisas mudou, cara. Mas Aquele era 2017, 2010. Hoje em dia já tem Facebook, tinha Instagram. Sabe? Não, então, assim, fazendo um apanhado aqui, nós falamos aqui um pouquinho, assim, da dificuldade, né? Essa questão da rotatividade de pessoas, né? E aí você viu um outro problema que, tipo assim, quando chega no tempo de férias das crianças, é uma outra dificuldade, você tem que estar... na questão sempre assim, cada estado tem a sua diferença, né? Por exemplo, lá na Flórida tem essa pega diferente. Aqui na área norte, que realmente é mais rotativo, porque as pessoas rodam mais, entendeu? Passam... se embora, graças a Deus, na nossa igreja, assim, a gente não tem experimentado tanto essa rotatividade de pessoas passando assim, mas não, graças a Deus não tem sido tanto assim, porque isso mexe um pouquinho com a igreja, né? Desculpa, pastor, interrompendo o senhor. Tem umas 2 semanas atrás, estava conversando com um pastor amigo, se eu não me engano, ele é da Carolina do Norte. Ele estava conversando sobre essa... transição. Que é um problema. Rotatividade. Essa rotatividade é um problema. E a conversa é sobre isso. Ele estava falando que, por mais que acontece essa rotatividade na igreja, Deus, ele sempre é fiel. Sempre cuida. E ele estava dizendo o seguinte, que aqui na América, a igreja está com 23 anos que ele pastoreia essa igreja. E ele falou o seguinte... que a igreja veio de uma rotatividade muito grande, que logo no início, quando a igreja foi no processo de plantação da igreja, vinha diversas pessoas do Brasil, aonde que a maioria vinha somente com o propósito de trabalhar, só queria trabalhar, fazer dinheiro e voltar. Isso aí foi um baque muito grande na igreja. Foi um baque muito grande na igreja. E ele faz parte de a igreja dele serve uma comunidade, para você ver que doideira. A igreja dele serve uma comunidade, uma área na cidade lá, que a convenção da igreja dele, as igrejas americanas, do ministério dele, fecharam. Não tem mais igreja lá. Loucura. O que aconteceu? A própria igreja cedeu o tempo para eles. Um tempo, não sei de quantos square feet. Tem clube, tem campo, tem várias coisas. Porque a igreja cedeu para eles o espaço. Cedeu, deu o prédio. O prédio é deles agora. O prédio é próprio da igreja, porque a igreja acabou. Uma igreja da mesma ministério, mas o ministério americano. Aí tem essa questão, mas enfim. E ele estava dizendo que a fidelidade de Deus não tem suprido todas as necessidades da igreja. Por mais que exista essa rotatividade, que veio um povo que eles vieram para cá com o interesse de trabalhar. Que eles estavam na igreja hoje, estava 5 anos na igreja, era líder de departamentos, a igreja estava bem, do nada chegava perto do pastor, eu estou indo para outro estado porque estou com uma proposta de trabalho melhor. Você falou que chega perto do pastor, isso aí é um privilégio para esse pastor aí, porque a gente realmente recebe essa mensagem. É um text message. Ou via FaceTime, né? Se o cara é muito chegado. FaceTime é um luxo. É text message. Eu quero fazer um ponto muito importante. A gente está falando das dificuldades, mas trazendo um ponto muito positivo, quando a igreja ela consegue estruturar um ato social
vou te dar um exemplo de mim. Eu cheguei na Flórida, eu não tinha apartamento ainda. A Mariana tava lá, minha esposa, procurando apartamento pra achar. Homeless. E tava homeless. E conseguimos um apartamento. No dia que eu peguei a chave, que a gente foi entrar, a igreja chegou junto. Eduardo, Mariana, estamos chegando em tal hora, tá? Ah, beleza, pensou que a gente só ia receber visita e tal, pra ver onde que a gente tava. Não. Chegou com uma cama pra mim, pra Mariana, a cama pros meninos, um sofá, cômodas, uma mesa de janta, pinturas. A igreja juntou, trouxe essas coisas, cortina pros banheiros, toalhas, utensílios, né, pra cozinha. E eu fiquei assim, ó, o cuidado de Deus. Mas quando a igreja reconhece um problema, reconhece uma dificuldade e ela organiza para que isso possa deixar de ser um problema para quem tá chegando, ajuda a evitar que as pessoas saiam daquele lugar. Porque a pessoa vai falar assim, cara, eu cheguei aqui nessa igreja, ela talvez não é uma mega igreja que tem 30 mil membros. Ela deve lá ter seus 4, 5, 500 pessoas, 600 pessoas, dependendo de onde você está nos Estados Unidos, porque a maioria concentra em um lugar, quando igual a Flórida, que tem as coisas tudo é muito mais longe uma das outras. E você pega, você fala assim, cara, eles me ajudaram, me deram um emprego, facilita demais. E eu posso dizer, isso também é uma coisa cultural do brasileiro querer ajudar um ao outro. Na igreja americana, elas têm as ações sociais, mas não tem aquele fervor que o brasileiro tem para ajudar, ver a necessidade de a compaixão de ter que ter a necessidade de ajudar a pessoa. Entendeu? Você falando sobre essa questão de igreja, até mesmo igrejas mega churches, até um ponto legal. A gente tem uma ideologia de dizer assim, a igreja mega church, claro. A igreja é um conceito. Igreja mega church, uma igreja gigante, claro, tá lá. Agora... Conceito ou preconceito? Um conceito. Não é preconceito, um conceito. Mas quando a gente para... Isso aí é uma estatística. Eu estudo, eu não me lembro agora de quem estuda pra me mandar pra vocês, mas eu posso depois colocar informação pra colocar aqui debaixo do link. Se falou, agora tem que prometer. Sim. Prometeu, agora tem que cumprir. Sim. Mas eu posso te dar um livro tal que eu li sobre isso aí, não me lembro qual livro, mas eu posso procurar. Cara, uma igreja pequena, ela produz muito mais obra social, ela batiza mais pessoas do que uma igreja grande, a mega church. Sabia disso? Porque uma mega church, ela tem muita rotatividade, que pessoas vão como se fosse para visitar. Ponto turístico. Ponto turístico. Uma igreja que está em atividade, ela tem muito mais crescimento, mais estabilização, mais a evangelização do que uma mega church. Você acha que ela tem mais essa função de alcançar pessoas do que a mega church? Mega church. Nesse ponto de batismo, nesse ponto, eu não me lembro qual livro que eu li agora. Isso aí é tipo assim, é 100% essa estatística aí, porque a igreja mega church é tipo assim, ao ponto de vista, assim, parenta que ela alcança mais pessoas, porque é o número de pessoas. Número de pessoas. Número de pessoas. Tudo que uma mega church faz não é pequeno, é mega. Por exemplo, se eu falar com você um número de 50 mega church, tu vai falar 5 mega church, tu vai falar o nome, rápido. Porque já está na tua cabeça, nós consumimos música dessas mega church. A Bethel. Não fala nome, não. Não, mas são igrejas. Tem problema. Não, mas se eu falar nome, aí você vai ver o nome, você vai ver as músicas, tudo isso vai ser fácil de você localizar. Portanto, mas quando você vê as igrejas pequenas que estão na comunidade, essas igrejas produzem esse trabalho. Olha, escute bem. Porque eu tô dizendo, tem muita gente que fala assim, mas a minha igreja não está fazendo. Mas quando a igreja está trabalhando, ela produz muito mais do que uma mega church. Eu não me lembro o nome desse livro agora. A gente teve essa conversa na igreja e comunidade no seminário. Aí passamos por isso, foi quando eu tive esse choque de achar que a igreja mega church tenha mais
tinha mais produtividade. Eu estou dizendo também numa questão de alcançar. igreja americana. Eu não sei agora na questão na estatística brasileira. Eu olhei na questão americana. Na igreja e a comunidade tivemos esse choque de igreja. Porque a primeira coisa, o professor fez a pergunta, falou, a mega church, claro. Alcança muito mais. Alcança, não. A igreja americana, a igreja mega church, ela tem muito mais rotatividade. Mas uma igreja pequena que está servindo a comunidade, ela faz o ID, ela faz Ela alcança mais fácil. muito mais fácil. Porque o que a igreja pequena traz pra você? Relacionamento. Pode ser americano, pode ser brasileiro. Nós, seres humanos, somos carentes de ter o quê? Relacionamento, contato. Mas as igrejas grandes que têm grupos pequenos, você não acha que ela faz a mesma função da igreja pequena, da comunidade? Ou Ô, não? pastor, a igreja grande... Ela pode até fazer, ela né? Mas a faz a mesma proporção é coisa. diferente. A questão é diferente, que muitas pessoas que vão para a igreja grande, para o mega church, elas vão por conta... Não estou dizendo todos, não estou generalizando. Portanto, mais ponto do nome que aquela mega church já carrega. Ou não é, às vezes não é somente o nome, né, Wanderson? Às vezes a pessoa fala assim, cara, eu vou para uma igreja grande aonde eu posso ser mais um ali. Sim. Aonde a luz não está sobre mim. Tipo assim, aquele ali é o fulano de tal. Aquela pessoa toca, eles estão precisando daquele aquele certo pessoa para tocar aquele instrumento. Ou aquela pessoa é muito bom para organizar festa. Aquela pessoa é um bom orador. Uma pessoa... Quando você vai no mega church, é muito difícil descobrir esses talentos, né? Você vai entrar e vai sair, você é mais um no meio da multidão. Mais um, exatamente. Você vai entrar e Não, com certeza. A gente... aí eu vou ser aqui bem reto, bem direto. Agora é o pastor Francão. Fala, pastor Francão. Fala, pastor Francão. Já tem o nome dele agora, pastor Francão. Do Safeway Não, porque Podcast. eu sou bem sincero com aquilo que eu, assim, acredito. Eu acredito que uma pessoa que ela tem um chamado, quando ela vai para uma igreja americana, que é uma mega church, uma igreja grande, igual vocês estão falando, que ela chega lá e se torna mais um, ele vai para se esconder. Ele vai para se esconder. Ele vai para se esconder porque lá ele não vai ser achado. Porque, assim, ele pode até ser achado, mas é raro. É raro. A não ser que ele se faça fácil para achar. A não ser que ele se faça, se disponibilize para aquilo. Né? Que pode acontecer. Né? Mas a maioria do que eu tenho visto com meus anos aqui de América, né? Isso lá no Brasil eu nunca tive essa experiência, mas aqui eu tive muito, de pessoas que saem das suas comunidades locais, e isso conversando com pastores de todas as áreas aqui, o mesmo problema. As pessoas saem dos seus... das suas comunidades locais, onde estão servindo ali a Deus, e seja qual for lá o problema, que também eu acho que isso é um outro assunto que a gente pode falar, as pessoas acham um problema nas igrejas, acham situações para poder sair. E vão para as chamadas igrejas americanas que acabam chegando lá e se tornam mais um no grupo. Né? Aí chega lá, tipo assim, ela já não serve mais, ela já não tem mais aquela função, né, na igreja qual ela tinha antes, que ela tem um dom, ela tem uma capacidade, e ela acaba... São pessoas, às vezes, que saem, né, e talvez não quer ter mais o compromisso e vão para essas igrejas realmente para se esconder, para não ter essa função, porque ela não quer ter mais o compromisso. Né? Às vezes a pessoa, para sair do compromisso, porque se ela souber, se ela vai para uma outra comunidade pequena, ela vai saber que ela vai ser achada com muito mais fácil. Exatamente. Tá entendendo? Que é o que a gente estava falando. É o famoso ditado em inglês, né? Você já não é a needle in the haystack. Não é. Na igreja... Traduz aí, porque tem gente que não vai entender. É uma agulha Do palheiro. no palheiro. Quando você vai numa mega church, né? Você é uma agulha no palheiro. Quando você vai numa igreja pequena, já não é. Não sei qual que é o ditado pra isso, mas... Você consegue detectar as pessoas, você sente falta quando a pessoa não está na igreja. Gente, é algo tão natural, porque quando a pessoa não está na igreja e não senta no banco que ela está acostumada a sentar, você sente falta. Você olha e você fala Olha assim, assim, quem é fulano aquela pessoa? faltou, Não tá sabe? sentado no banco do fulano. Tem essa convivência, mas o lindo de tudo isso, sabe o que é? Porque a graça de Deus, o Espírito de Deus, ele trabalha com pessoas lá na mega church, na pequena church. O evangelho está para todos. O meu desejo do meu coração, eu amo igreja, meu prazer é servir a igreja, estar na igreja nesse ambiente,
que você que não faz parte da igreja de Cristo Jesus, meu filho, procure uma igreja, faça parte de uma igreja. Corre. Se você, eu me dou bem na mega church, que eu sento lá, eu ouço a palavra, eu quero só estar ali. Meu filho, vai lá, ouve a palavra, seja membro dessa igreja, seja membro da igreja, não seja somente um turista, não, seja membro da igreja, do corpo de Cristo, sabe? E se você, eu quero uma igreja pequena, porque eu gosto de servir, eu gosto de estar, olha, vem, serva a igreja onde que você estiver, mas faça parte da igreja de Cristo Jesus. Você sozinho, você somente é um membro, sabe? Mas você que é a igreja, você tá no corpo de Cristo, porque nós cremos que a igreja de Cristo, nós somos a noiva dele, a noiva que ele prometeu, que um dia vai vir pro casamento, para encontrar com a igreja dele, né, pastor Ricardo? Amém. Por isso... Essa já é a sua despedida? Não, vai despedir já? Vamos despedir, então, já tá acabando. Pastor, eu gostaria de falar uma coisa, alinhando junto com ele. Muitas das vezes as pessoas vão para uma igreja, mega church, uma igreja muito grande, para se esconder, porque não aprenderam ou não reconhecem o seu limite ou suas limitações. Vou começar uma série agora com meus adolescentes, principalmente focado para aqueles que estão graduando o 2º grau, né, e indo para a faculdade, que aqui é o high school, tá terminando o high school e indo pro college. Saber reconhecer os seus limites e as suas limitações é importante. Você tem que saber receber, entender aonde é a sua responsabilidade e aceitar as suas responsabilidades. Ficar fora da igreja não é uma boa. Você só tá machucando você. Sendo parte de uma igreja, você vai crescer e você vai dar frutos, que é importante. Mas com tudo isso, você tem que saber, na minha opinião, o seu limite, suas limitações, até onde você pode servir e ao mesmo tempo amar e ter o seu tempo de descanso, que era importante, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, para você e tanto para a igreja. Vocês estão levando para uma pegada aí que dá um outro podcast. Mas eu quero encerrar também dizendo a mesma coisa, concordando com o que vocês estão falando. E eu também não acho que uma pessoa sem igreja, uma pessoa que não encontre ou se diga, porque hoje em dia tem muito isso. A internet, nós estamos usando esse veículo agora para alcançar pessoas. E talvez você vai estar ouvindo isso, você é uma dessas pessoas que acha que não precisa congregar numa igreja local. Seja ela mega, seja ela média, seja ela pequena, seja ela qual for, seja ela está começando numa casa, aonde ela estiver. Eu acho que não existe a pessoa fala assim, eu faço parte da igreja universal, faço parte da grande igreja. Eu não sou numa igreja local, mas eu sou igreja no meu computador, em casa, assisto os cultos online somente. Não. Não é. Eu quero te dar essa notícia para você. Você não é parte do corpo. Para você ser parte do corpo, você tem que estar inserido numa igreja local. Eu não estou sendo igrejeiro, e não é porque eu sou pastor que eu quero ver pessoas. Não. Eu estou falando uma real para você. Você quer ser parte da noiva, você quer ser parte da igreja que vai vir aqui, como o pastor Anderson, tá, Eduardo? Você respeita. Com certeza. Pastor Anderson. Me perdoa, 70 vezes 7. Está aqui falando conosco, nos ensinando quem está escutando. Você não é parte da noiva se você não está inserido numa igreja local. Você não é parte do corpo, você não é membro daquele corpo. Você até usou a palavra membro, você é apenas um membro, não, mas você não passa a ser membro. Porque não existe membro fora do corpo. Se nós somos, a igreja local, ela é considerada o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça dela. Isso dá um outro podcast muito bom. Muito forte ainda. Mas só pra gente encerrar aqui, colocando que as igrejas têm toda essa dificuldade, e toda igreja vai ter sua dificuldade, não importa ela qual seja, ela vai ter seus desafios, o pastor vai falhar. Uma coisa que eu garanto aqui na igreja nossa, na Safeway Church, é uma coisa que eu prometo para todo mundo que chegar. Eu tenho aqui uma coisa que eu garanto no meu ministério. Eu vou falhar uma hora contigo. Uma hora eu vou falhar com você. Mas isso é bom, pastor. O senhor tem essa... Desculpa interromper. Isso é bom. O senhor tem essa convicção e essa transparência
Não que o senhor está falando assim, você está dizendo assim, olha só, eu também sou dependente de Cristo, como que você é. Tanto da graça de Tanto Deus da como graça você. de Deus. É Eu forte. sou dependente. E isso aí, eu vou, você vai, e nós somos. E por isso que todos nós estamos aonde? Na igreja. Juntos, together. Que o meu irmão também vai errar comigo. Não, e esse é o senso de comunidade. Sim. Crescer junto, nessa unidade. Ó, tão bom e quão suave que os irmãos estejam Vive em união. e vivem em união. É necessário isso, porque não tem como. Lá em Eclesiastes diz que é melhor estar em dois. Sim. Entendeu? Se um cair, o outro levanta. Né? Exatamente. O cordão de duas dobras, né? O cordão se torna mais forte. Não tem como. Eu sozinho dentro da minha casa, cara, eu não vou ter ninguém para olhar para mim no meu olho e dizer para mim assim, cara, você tá mal. Entendeu? Não tem como você andar sozinho, você tá se enganando. Você tá sendo enganado e se enganando. Entendeu? Você pegou uma mensagem no teu coração que Satanás lançou nela, porque você pegou o defeito de uma igreja, um problema de uma igreja, que ela vai ter. Todas. Escuta o que eu tô te falando, vai Todas ter. vão ter. Tá entendendo? Seja ela mega, seja ela média, seja ela pequena, seja ela qual for. A igreja vai ter uma situação que você vai se desapontar. Somos Tá seres entendendo? humanos caídos que está mas aí servindo daquela comunidade, exatamente, né? mas aí a minha pergunta para aquele que viu o problema na igreja local, que viu o seu defeito. O que você fez Cadê a solução? para a solução? É isso aí. Eu tive uma conversa com um amigo essa semana retrasada. E eu falei com ele, meu amigo, eu só quero te falar uma coisa. Jesus te ama e ele quer ter um relacionamento com você. Todos que estão indo para a igreja estão indo por um propósito, servir a Deus, servir a sua comunidade, servir seu irmão e ter juntos, adorando a Deus, criando um relacionamento com Cristo. Jesus te ama e ele quer ter um relacionamento com você. Tá no pecado? Jesus te ama e ele quer ter um relacionamento com você. Amém. Você tá tendo problema com a sua sexualidade? Jesus te ama e ele quer ter um relacionamento com você. Amém. Você tá querendo sair fora da igreja? Jesus te ama e ele quer ter um relacionamento com você. Não tem pra onde partir. O mais importante é que Jesus te ama acima de tudo, porque ele morreu por você. Morreu por mim. Nos deu agora acesso ao Pai, junto a ele. Amém. Ele quer ter um relacionamento com você. Glória a Deus. Amém. E hoje ele tá se fortificando na igreja. É isso aí. É isso aí. E louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente entende que nós vamos errar, igual você falou, pastor, que você garante que você vai errar, e eu amo demais a leme da sua igreja, guiando os corações a um lugar seguro. Jesus Cristo. Safeway Church. Caminho seguro. Só pra encerrar aqui, a minha parte, pastor, eu não falo mais. A minha parte. O podcast é dele. E vocês que estão aí, conecta, escreve. Deixa eu repetir aqui. Vocês que estão aí, conecte lá no Connect os Podcast. Né? Dá um help pra gente aí. Pelo amor de Deus. E o seguinte, quando a gente tá falando aqui em errar, não é... Dá o Stangram aí, dá o seu Stangram, dá o entendeu? Tá bem. Faz o... Tá bem, deixa eu só terminar de falar que eu pego e falo. quando a gente tá falando aqui, quando errar, não é viver uma vida na prática do pecado, errando, não. Exato. Cara, Jesus é tão lindo que Jesus fala assim, olha só. Ou melhor, por que Jesus pega e fala pra entrar no reino do céu tem que ser como uma criança? Porque a criança, ela peca, ela erra na sua inocência. Não é pecado premeditado. Portanto, tá a Valentina, a filha do pastor Ricardo. Valentina, desce da cadeira. Pastor Ricardo virou as costas, o que ela vai fazer? Subir na cadeira. Pastor Ricardo vai lá, tira de novo. Valentina, desce da cadeira. Tu com o Natan. Neita, desce da cadeira. Ele sobe na cadeira de novo. Até que ele o quê? Entende. Ele cai, quebra o braço. Por que Natan subiu na cadeira e caiu e quebrou o braço? Porque ele desobedeceu. Ele desobedeceu. Portanto, ele é o quê? Inocente, ele é uma criança. Ele não foi premeditado. Que nem eu e você, quando muitas vezes nossos erros, nós já temos aqueles erros de estimação, vai dar nada. Não. Nós estamos dizendo o seguinte, quando eu errar com você, errar com meu irmão, às vezes na minha falha, às vezes algo não foi premeditado. Cara, eu vou errar, o pastor Ricardo vai errar. Somos falhos, somos pecador. Portanto, estamos aqui todo mundo inserido na igreja de Cristo Jesus, Amém. Porque dependemos da graça dele. Da misericórdia. Da misericórdia de dele. Deus. E meu Instagram é o Anderson... Deixa eu ver qual que é. É isso aí. Eduardo, O Anderson últimas Oliveira- palavras, vai lá. enquanto Meu ele Instagram, procura. o Anderson Oliveira.
e do podcast Connect Us Podcast. Connect Us Podcast. Vamos colocar aí no link aí pra você botar lá. Vai estar na descrição, pastor? Vamos botar na embaixo? descrição. Vamos botar na descrição. Vamos botar na descrição. Tá bom? Então, para nós. Eu não tenho podcast. encerrarmos. Eu não tenho podcast, mas você- eu sigo meus amigos no podcast deles, Ed Machado. Segue lá. Você vai estar num podcast. Você vai estar num podcast agora. Anuncia lá o podcast que você vai estar. O pessoal vai. Sim, eu faço parte da igreja da família Family Church, lá na Flórida. E eu vou estar participando. Vai lançar, se eu não me engano, semana que vem, ou daqui 2 semanas, um podcast que eu fiz com eles sobre um pouco da minha história, não somente de quando eu conheci Jesus, mas também a minha vida dentro do exército e algumas coisas que eu passei. E compartilhei algo que por muitos anos, pastor, eu guardei. São poucas pessoas que sabem. E eu lancei lá. E Legal. eu creio que isso vai abençoar e edificar muitas vidas. Amém. Então, você que está aí participando, você que participou até agora, obrigado. Obrigado por você estar assistindo. Creio que vai ter muito material bom, muito conteúdo. Eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a sua vida através desse canal que nós estamos aqui estabelecendo para estar abençoando a vida de muitas pessoas. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado. Compartilhe, distribua para quantos você puder e quiser, e abençoe alguma pessoa que você acha que esse podcast falou no seu coração e que pode falar para o coração de alguém. Ok? Amém. Deus abençoe a vida Amém. de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.